Boa noite, Brasil, boa noite, Bahia, boa noite, Camaçari, meus queridos Nancy Lovers, meus queridos, minhas queridas, sejamos muito bem-vindos para mais um Pode Destravar, realizado, construído com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, para a gente ter um bate-papo gostoso falando de educação, porque a educação transcende a sala de aula. Tudo que melhora o ser faz parte do aprendizado. E aprender, quando a gente aprende a aprender, está se educando. E hoje a gente tem pessoas fantásticas conosco. Estou muito honrada, estou muito feliz. E quero dizer uma coisa a todos vocês que estão aí nessa sexta-feira chuvosa. Sim, pode se aconchegar na coberta. Pode chegar para cá e ficar ouvindo nosso podcast, porque é um lugar, é um cantinho de reflexão. É um cantinho da gente pensar como a gente vive, como a gente aprende, como a gente se relaciona, como a gente se sente, entender mais um pouquinho a gente. Esse cantinho é para esse momento. Hoje a gente está recheado de pessoas queridas, pessoas maravilhosas. E o que me dá muita felicidade, muita honra de cada dia, meus queridos e minhas queridas, de vir aqui para gravar este podcast, é de ter certeza que as pessoas certas, os corações certos estão sendo tocados. E eu quero agradecer o carinho durante a semana, o carinho, o retorno de cada um de vocês. Hoje aqui a gente tem presenças ilustres. E eu vou começar com ela. Edneia Contente, ela com Ed, Edneia Contente, pedagoga, professora, mãe, mulher, educadora. Pessoa fantástica, que faz um trabalho fantástico há mais de 30 anos nas unidades de Camaçari. É engraçado que quando ela aparece nos nossos vídeos, quando ela ao retorno das pessoas, em falar, em reverenciar e agradecer o trabalho que ela fez. Temos também esse ser humano iluminado. Essa mulher que transcende, transpira educação, transpira conhecimento, transpira. Você tem uma expertise que eu vou te dizer hoje aqui. Eu hoje posso chorar aqui nesse programa. Ela tem uma expertise de saber gerenciar e liderar dentro de um projeto educacional que ela não percebe. Essa pessoa, Iranildes Barreto, que foi a pessoa, meus queridos, foi a primeira pessoa que me botou para fazer uma palestra. E uma pessoa que eu tenho tanto orgulho, admirava demais o trabalho dela e admiro a cada dia que vejo como ela trabalha o ser humano de uma forma integral. Quando ela trata desse assunto, ela não trata da boca para fora, não, viu? É da boca para dentro. Vou dizer com meus alunos lá, ele. Aqui do meu lado ainda temos essa pessoa fantástica que, gente, Manuel Gonçalves, o homem, o professor das finanças, pessoa maravilhosa. E um detalhe, eu vou voltar a dizer a simplicidade que este homem tem para lidar com um tema tão profundo. Tem que ser um educador para saber transformar o que é difícil para que seja concebido de forma mais fácil. Eu quero dizer também que a gente hoje conta com a presença de Mari Rocha. Ela vai cantar para a gente aqui. Linda, eu chamo de Julieta, mas ela não é. Uma voz doce, maravilhosa, inteligente, meiga, brabinha também. Excelente cantora, excelente menina. Futuro dessa nosso Camaçari, mais um exemplo de futuro, de competência, de como é que se diz, minha galera? Aquela coisa de criatividade, da forma de mostrar e expressar a cultura da nossa cidade. E hoje também eu tenho que dar um beijo para minha galera que está aqui, né? Lázaro, meu querido diretor. Hoje ela, minha sereia, que não me abandona nunca nem jamais. Luísa, meu amor do coração, da Pro. Olha ela. Também está aqui. Eu estou falando os bastidores, galera, porque eu sou dessas. Eu tenho que agradecer todo mundo que está aqui. Não é não, Rayane? Rayane não larga mais de mim, não. Vou logo mandando um beijo para sua mãe, que te liberou de novo. Alisson, querido da Pro. Gente, vocês não sabem não, mas antigamente a gente fez um podcast com baixas condições orçamentárias, hein, Alisson? Hoje ele está aqui, dando apoio à professora, junto com a Rayane. E estamos juntos hoje com o maior carinho. Alan, beijo. Alan está viajando. Hoje não vou perturbar Alan, ele está viajando. Um beijo, um carinho de cada um que contribuiu para que a gente esteja aqui hoje nesse bate-papo. Aqui nessa chuva,
mostra cada vez mais, quando a gente tem uma meta, um objetivo, e que temos Deus na frente, que tem um propósito, nada atrapalha. Vamos começar nosso bate-papo? E eu queria puxar você. Ó, Dinéia Contente. Eu chamo de Neia porque ela me chama de mana. Eu tenho um carinho por essa pessoa que eu fico feliz. E cada dia eu digo mais a vocês, eu sou feliz de fazer esse podcast. Porque é assim que é gostoso conversar sobre educação, conversar sobre nossas questões da vida, de todas as formas. E com pessoas que a gente ama, admira e quer bem. Né, meu amor? Hoje a gente vai falar sobre relação professor-aluno. Eu queria que você me expressasse, dentro da sua dinâmica, porque você tem uma visão, não só como professor e como coordenadora, que o coordenador vai para outro lugar, né? De direcionar os vários personagens da escola, da unidade escolar. E como é que você vê, de uma forma... A gente vai falar primeiro do ruim mesmo, certo? O que é que você vê que obstaculiza, o que dificulta essa relação professor-aluno? Vamos nós. Galera, participa aí, manda pergunta, manda comentário, porque eu sei que meu povo aí é muito da educação. Vai, joga duro. Não é? Né, meu amor? Me diga, o que é que você acha que na relação professor-aluno, o que é que você tem a dizer sobre isso? Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa maravilhosa. É aquela pessoa que valoriza a educação, vai e busca mesmo. Hoje o nosso tema é professor e aluno. Eu vou falar um pouco do muito que existe de relação entre professor e aluno. É verdade. No momento atual, no hoje da nossa educação, estabelecer uma relação entre professor e aluno tornou-se um dos pilares fundamentais para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Verdade, verdade. A complexidade de relações humanas dentro do ambiente escolar, ela exige do professor não somente que ele domine os conteúdos e metodologia. Sim, verdade. Mas, sobretudo, a sensibilidade e a empatia. Sim. Porque uma relação, a construção de uma relação, primeiramente, ela passa pelo respeito mútuo. Sim. Aí eu vou e digo. Enquanto aluno, ele precisa reconhecer o educador, colaborando, participando. Sim. E reconhecendo o trabalho feito pelo educador. Sim. Agora, engraçado. Veja bem, eu tenho o hábito da leitura. Sim. E no momento eu estou lendo O Cavalo de Troia. Uau! São 10 livros, são 9, 10 livros. Sim. Eu tenho todos que eu peço. Meu marido pede pela internet, né? Eu ganhei da minha filha no meu aniversário, eu ganhei o 8º, junto com quem? Ainda não li, Sim. porque eu estou relendo o primeiro. Eu achei uma frase interessantíssima, porque o Cavalo de Troia, ele volta para os anos 30, Sim. a época de Jesus, quando ele foi crucificado e tal e tal. E eu achei uma frase dentro de um texto muito interessante, quando Jesus fala com seus discípulos. Sim. E ele diz: as relações de compreensão e amor impedem efetivamente uma desavença. Sim. Então, veja bem, compreensão e amor impedem a desavença entre professor e aluno. Agora, o professor, ele deve exercer dentro de sala de aula a sua autoridade. Sim. Agora, uma autoridade equilibrada, com ética. Sim. Esse ponto é bem delicado, não é, né? Muito delicado, muito equilibrado, sem ética.
sem deixar passar para o autoritarismo, Sim, entendeu? entendi. Porque é uma relação feita com amor, não tem autoridades máximas, Sim. não é isso? É. Agora, um aspecto, Nancy, determinante na relação de professor-aluno é a comunicação. Isso é uma coisa que E essa comunicação aí me remota muito ao nosso querido visionário mestre Paulo Freire. vamos falar dele já já. Esse cara. Paulo Freire povoou as minhas faculdades, a minha pedagogia. Sim. E adoro Paulo Freire, falar em Paulo Freire. Sim. Então, é o diálogo aberto. Né? Sim. São expressões claras de ideias. Sim. Expressões claras de ideias para que haja um sucesso no processo ensino-aprendizagem. E o professor ele deve estar sempre com a escuta ativa do seu aluno. Sim. Sim. Então, o professor que ouve o aluno, ele efetivamente está contribuindo para colocar este aluno no centro do ensino da aprendizagem. Quando ele acolhe suas ideias, quando ele acolhe suas dúvidas, mas com seriedade. Principalmente dúvidas de aluno. O professor, ele acolhe com seriedade essas dúvidas. Sim. Então, é como para que nós possamos construir uma relação, tem que haver o respeito mútuo. Exatamente. Exatamente. Aí, já que você gosta, você falou de Paulo Freire e a gente pensa nele, quando a gente fala daquela educação bancária, né? Que só o professor sabe e o aluno só recebe, depositário. Isso acaba, dentro da sua visão, assim, né? Acaba o quê? Desgastando, né? A vontade ou o desejo do aprender do aluno, né? Cansa, né? Pode falar, Denilson, é conversa nossa. E quando ela fala sempre de aluno de educação integral, tá tudo misturado. Eu tô, na verdade, assim, ouvindo... Primeiro eu quero dar boa noite, né? Colega, né? Pessoa muito querida. A Neia, felicidade de reencontrá-la, Oi, né? que bom, colega. Para mim, assim, é uma satisfação muito grande estar nesse momento aqui com vocês, né? E para começar, eu ouvindo, né? Eu faço algumas reflexões, ouvindo você. E eu acho que quando a gente pensa nessa relação professor, aluno, a gente primeiro precisa pensar qual é a concepção de educação estabelecida nessa relação, né? E aí, quando você traz, Néa trouxe muito bem assim, essa questão, né, das relações humanas. Foi, sim. Né? O quanto isso é importante. Isso tem a ver com uma concepção de educação que, inclusive, eu milito, defendo, que é a educação integral. Sim. Não dá para falar de educação sem falar de educação integral. Quando ela falou ali do centro do aluno, o aluno é o centro, eu digo, pronto, misturou. Não dá para falar de... Dá para se associar, né, minha colega? Não. Exatamente. E aí, quando Néa trouxe de forma assim, muito bacana, quando ela fala das relações humanas, tem a ver com a educação integral. Total. Né? Total. Então, primeiro é isso. Você traz a questão da concepção, e quando você fala, a gente está falando dessa relação professor-aluno dentro de uma concepção que não é dentro dessa concepção de educação bancária. Né? Então, a gente está falando de uma relação, de uma educação preocupada com a integralidade do sujeito. Sim. E não só a integralidade dessa criança, desse jovem, desse adulto, desse idoso, enquanto estudante, enquanto aluno, mas também da integralidade desse profissional. Exatamente. Porque a gente, às vezes, quando fala de educação integral, a gente fica muito focado na questão do aluno, né? Então, vamos pensar esse sujeito na integralidade. E aí, não pensar o professor. Então, como essa relação humana se dá nessa dialógica, né, que Paulo Freire fala muito dessa dialogicidade, né? Como é que se dá essa educação integral? Primeiro começa de como o sistema vê esse profissional, concebe esse profissional que está no dia a dia, na labuta de sala de aula. Sim. Né? Então, assim, começa daí.
esse profissional precisa ser respeitado na sua integralidade, Sim. né? E aí, quando a gente vai para o campo, onde, na verdade, né, o professor atua, que é a escola, como esse professor também vê essa criança, esse jovem, porque na verdade, quando a gente está falando dessa relação humana, dessa humanidade, a gente está falando que, né, trouxe a questão do amor, da afetividade, que Paulo Freire fala muito sobre essa questão da afetividade, né? Então, assim, aprendizado tem a ver com afetividade. Muito de amor, forte. Né? E, exatamente, ensinar é um ato de amor. Muito Então, assim, isso também não exclui o rigor da prática, Não. né? Que é o que Néa falou aqui, o rigor da prática. Não quer dizer que a gente vai trabalhar com a afetividade e que isso tira o rigor. Que eu digo o rigor no sentido assim, a metodologia do trabalho, né? Isso, eu entendo. Do professor, a didática do professor, ela precisa ter um rigor, sim. Perfeito. E quando o Néa traz, vou lançar a pergunta e para Manuel também, que todo mundo aqui é professor. Quando o Néa traz, que você costurou agora, Iranildes, da autoridade, não, da autoridade, do conhecimento e do afeto não ser misturada com a autoridade de demandar, pelo conhecimento, né? A pessoa fica mais encantada de aprender. E aí eu pergunto até aqui a Manuel, porque o tema dele, quando a pessoa vai aprender, é porque a pessoa quer muito. E como Não necessita. Educação financeira, a pessoa quer. Esse querer, quando você está diante de uma pessoa que tem autoridade de conhecimento, fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu costumo dizer que quem tem poder é quem tem conhecimento. O conhecimento traz poder para as pessoas, para não poder. Sim. É um poder de informação, é um poder de saber exatamente onde começa e termina seus direitos. Sim. Né? E a educação de hoje em dia, ela me parece que está, um tanto quanto, ela deveria estar num patamar maior, e eu até emendo o que você está comentando aí para perguntar à professora Néa, qual, na sua opinião, as grandes diferenças entre o ensinamento de antigamente e o ensinamento atual? Boa pergunta. É uma coisa assim que às vezes eu me questiono muito. Antigamente, porque eu não digo naquele tempo, nosso tempo é hoje. O tempo que a gente vive. Tempo é agora. Sem saudosismo, né? Fazer um paralelo. O nosso tempo é hoje. Nós, quando alfabetizamos, nós usávamos o método fônico. Sim. Né? Era, vamos unir, vamos primeiro aprender quais são as consoantes. A, B, C, D, B, B, B. Depois as vogais. Sim. Agora vamos juntar vogal com consoante e formar palavrinhas. Aí chega Emília Ferreira Sim. e nos diz, vamos por etapa. A criança é pré-silábica, ela é silábica alfabética e ela é alfabética. Eu não sei, eu como coordenadora pedagógica, eu dizia para minhas colegas, método fônico. Mas, Néia, eu vim de uma reunião, método fônico, onde o aluno vai juntar palavrinhas e formar palavras. Esse menino não aprende. Gente, pelo amor de Deus, hoje tudo é TDAH, é não sei o quê. Sim, Por quê? sim. Porque antigamente nós aprendíamos muita coisa do tradicional. Tem que trazer para o atual. Eu não vou dizer que castigo no milho, botar a criança em pé cheirando parede. Sim. Isso não. Mas o ensinamento tradicional, algumas coisas, sem ser a educação bancária. Sim. Aquela que o professor só deposita. Não. Mas eu sou muito a favor daquele método de alfabetizar, juntando palavras com a criança. E falar em método de alfabetizar, lembrei-me agora de Paulo Freire, Sim. Visionário, o nosso mestre Paulo Freire. Ele ia para os canteiros de obra. Sim. Ele ia alfabetizar. Como era que ele alfabetizava? Primeiro, ele pegava um conhecimento prévio do aluno e o vocabulário de cada aluno. Sim. Né? Aí tem a palavra geradora. Então, ele usava muito, por exemplo, terra, luta,
martelo, campo. Como é que se escreve? Vamos unindo, vamos unindo. Sim. Dentro de um contexto do que eles viviam. Dentro da realidade, A realidade. dentro da realidade do aluno, né? Porque, na realidade, a pedagogia de Paulo Freire, ela visava conscientizar o oprimido Sim. de sua realidade e capacitá-lo a mudar esta realidade. E isso não agradou. Não foi, minha colega? Isso não agradou a elite. Poxa, o cara, ele alfabetizou 300 pessoas em 45 dias. Sim, 45 Será que esse dias. método é ruim? 300 Fácil. pessoas em 45 dias, meus queridos? Mas a nossa elite não queria isso. A nossa elite queria que nós, professores, eu me incluo, porque eu era muito criança naquela época, mas Sim, dentro do que nós, conceito. professores, ensinássemos a assinar o nome, para poder votar. Sim, Paulo Freire foi e disse, não. Eu vou alfabetizar e vou fazê-lo pensar em que situação ele está. Né? Pensar criticamente. Aí chega a 64, golpe militar. corta tudo. Aí o que fazem com o nosso Paulo Freire? Expulsam do país. Prendem, ficou 70 dias preso, 16 anos no exílio. E aí, colega, ele, como educador, lá ele não parou. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi para o Chile, ele foi para os países da África, alfabetizando pelo método gerador, Sim, da palavra geradora, sim, pela realidade daquele aluno. sim, sim. Aí chega 80, Paulo Freire retorna, ainda com aquelas ideias, porque quando nós estávamos vindo para cá, nós falamos um pouco de Paulo Freire. Sim, não tem como não falar, né? Então, meu marido disse assim, Paulo Freire, se vivo fosse, ele não ia contestar nada com quem fosse contra a educação dele. Porque ele era um inteligente. Exato, exatamente. Paulo Freire, em 88, ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo. Sim. E quem era o chefe de gabinete dele? Nada menos que Mário Cortella. Era o chefe dele. Sim, isso mesmo. E também Paulo Freire foi consultor da Unesco, com sede em Paris. Quer dizer, esse homem tem ou não tem valor? Poxa, Esse educador é ou não é o educador? É a Com Unesco, certeza. não tem como ter dúvida. É. Organização Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Sim. Então, ele era consultor. E ele também foi patrono da educação brasileira. Ele é o cara. Ele é. Por lei. Ele é por lei. E merecido. Lei 6.612/2012. Essa freiriana retada. Paulo Freire, eu digo Show. que Paulo Freire, ele povoou a minha Sim, trajetória na pedagogia, sim, sim, jogando sementes sim, em solo fértil, que somos nós. sim. Para todos, Paulo Freire jogou semente. E daí o que aconteceu? Aquela árvore florida, com muitas flores, muitos frutos verdes, frutos, como diz aqui, nós falamos aqui na Bahia, bebês, e frutos maduros, que somos nós, os professores. Estamos nessa árvore. Deixa eu perguntar uma coisa, Néa. Essa paixão, esse amor que você transborda pela educação, às vezes a gente sente falta disso no chão da escola. Você como coordenadora, o que é que você diz? Que a gente às vezes sente nessa paixão, que essa paixão é Nancy, gostosa. Eu penso assim, a minha identidade Uhum. é Odineia Contente Dourado Gonçalves, sou professora. Eu tenho orgulho de ser professora. E, bem antigamente, eu dizia para meus colegas, o professor não chora em sala de aula.
Todo mundo pode errar, menos o professor. O professor chora em sala de aula. O professor erra também. Nós somos humanos, né? Seres humanos. Inclusive, eu trouxe uma coisinha aqui que eu gostaria muito de ler. Agora não sei se eu vou aguentar, porque é tão... Aguento. Aguenta, coração. Eu tinha essa teoria que Sim. o educador, o professor, jamais deveria chorar dentro de uma sala de aula. Sim. Mas educar é um ato de coragem. E às vezes, sim, o professor chora. Mas não porque ele é fraco, e sim porque sente. Porque carrega o peso de muitos silêncios e de muitas lutas que não aparecem nas estatísticas. Que a gente nunca esqueça que por trás de cada lição ensinada existe um coração que também precisa ser cuidado. Cuidar da relação professor-aluno é também saber cuidar de quem ensina. Porque só segue firme quem não caminha sozinho. Então, eu achei isso. Show de bola. E você acredita que quando eu peguei esse textozinho, eu chorei? Eu disse, ai meu Deus, eu não quero chorar quando eu for ler. É muito forte. Quer dizer, É. cuidar também do professor. O professor, ele chora para dentro também. E aí eu penso assim, quando Neia fala, né? Ela é minha colega coordenadora, né? O nosso papel enquanto coordenador É isso, pedagógico são muitos desafios, né? Claro e evidente que a gente reconhece que o desafio cotidiano da sala de aula do professor é muito maior. Mas o nosso papel enquanto coordenador é de acolher esse professor, a gente precisa ter esse olhar acolhedor. Por isso, quando eu falei, quando a gente pensa de educação integral, a gente não pode pensar só na criança, no jovem, no adulto, no idoso. Não, a gente tem que pensar nesse professor também, que é um ser humano. O coração do E professor. nós não deixamos, o fato de nós sermos coordenadores pedagógicos, nós não deixamos de ser professores, né? Nunca. E nós temos uma responsabilidade no contexto da escola muito grande, porque nós que fazemos a formação do professor no contexto da sala de aula, né? Então, no dia a dia, a formação continuada na escola é responsabilidade do coordenador pedagógico. Com certeza. Então, o coordenador pedagógico precisa ter essa escuta sensível, no caso, né, que a Edneia falou sobre essa questão da escuta, né, de escutar o aluno, mas a gente, Sim. enquanto coordenador, a gente precisa ter essa escuta sensível do professor, saber acolher esse professor, respeitar o processo formativo do professor, Com certeza. da professora. Por quê? Quando a gente estava falando aqui de concepção, dessa relação aluno-professor, a gente precisa pensar assim, que cada professor tem um percurso formativo que a gente precisa respeitar, né? Então, a gente não consegue fazer formação de professores sem considerar esse percurso e respeitar também o tempo desse professor, né? A gente estava falando aqui de uma educação tradicional, né? Né, estava contando aqui da educação, sim. vamos dizer assim, de 20 anos atrás. Sim. Era uma educação diferente, porque também a gente, na verdade, claro, era um outro tempo. Contexto, outro Era outro contexto. tempo, era outro contexto, Era. né? E a gente precisa cada vez mais validar Paulo Freire enquanto, né, na verdade, patrono da educação. Paulo Freire traz, na verdade, um olhar para a educação, uma educação que liberta as pessoas, uma educação emancipadora. Libertadora. E a gente, na verdade, nesse lugar de profissionais da educação, a gente precisa, na verdade, empoderada desse lugar de pedagogas, porque nós somos pedagogas, nós estamos empoderadas desse conhecimento enquanto pedagoga. Sim. A gente precisa empoderar os nossos colegas, os nossos professores, os nossos pares, né? Porque o fato da Sim. gente estar ocupando um espaço como coordenadora, os professores são nossos pares, porque eles também são pedagogos. Exatamente. Então, um professor, para ele fazer um bom trabalho, ele precisa estar bem,
se sentir bem, ser acolhido. Acolhido dentro da escola, acolhido pelas famílias e acolhido pelo sistema. É isso, é verdade. E vocês que são coordenadoras, agora eu jogo pergunta para as duas. Vocês costuram com todo o sistema escolar, não é isso? Com todo o núcleo escolar, vocês costuram com os pais, vocês fazem eu chamo de costura porque vocês alinham todo a dinâmica escolar, gestão, professor, aluno, familiares, funciona. Vocês acabam dando um trabalho, assim, fantástico. Eu queria que vocês me dessem um retorno disso, assim. Poxa. Nessa relação que você traz aí, eu achei bem interessante essa fala sua, porque quando a gente fala dessa relação professor-aluno, a gente está falando também das famílias, a gente está falando também de um contexto social, né? Exatamente. Que a gente não pode, na verdade, desconsiderar. Exato. Porque, historicamente, há 20, 30 anos atrás, a gente, na verdade, trabalhava numa educação, numa perspectiva unilateral, onde havia uma preocupação apenas com o aspecto cognitivo. Sim. Então, era a educação bancária, os conteúdos, e não havia uma preocupação com esse contexto social, né? E hoje a gente já sabe que não dá para pensar na educação sem pensar nesse contexto social, político, cultural, sem pensar nesse território ao qual a criança ou o jovem está inserido, né? Perfeito. Então, eu vou chamar minha princesa Sereia. Eu tenho uma pergunta para vocês que eu quero fazer. Mas antes eu vou chamar a Sereia para ela me dizer como tá a galera, para a gente saber o termômetro do meu povo. Minha princesa querida do meu coração, me diga como tá minha galera aí, como tá o retorno do meu povo. Boa noite, meus queridos. É com você, Luísa. Você aí manda, eu só obedeço. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Por aqui, o povo já está comentando, né? Nós por aí. Já estou por cá, direto do Senhor do Bonfim, para ver Mari Rocha. Mas daqui a pouco ela chega. Joana Magalhães. Boa noite, Pro. A senhora é fantástica. I love you, amor. Lilian Farias. Muito sucesso, professora Nancy e professora Nea. Maravilhoso. Gratidão, amor. Luciana Alves Coutinho, adorei isso que foi dito, porque às vezes uma palavra que vem mal colocada dói muito para quem não consegue interpretar o que está sendo dito. E às vezes o aluno já vem tão armado para responder que se sente ofendido. Exatamente, perfeito. Pode falar, perfeito. Essa colocação, a gente vai conversar sobre isso. Vá. Lu Araújo, boa noite, pessoas maravilhosas. Cada podcast aprendo muito com todos os senhores. Parabéns. Oh, coisa gostosa. Seja bem-vinda, amor. Creuza Nunes, programa maravilhoso. A delícia, maravilhosa a sua presença aqui com a gente. Eu tô parecendo aqueles caras que namoram. Beijo, amor. Nós por aí, Senhor do Bonfim assistindo Mari Rocha. Mari Rocha já vai arrebentar aqui, certo? Mari Rocha já, amor da Pro. Jogue duro. Edileuza Ferreira. Boa noite, minha querida. Boa noite, amor. Eu te amo profundamente. I love you profundamente. É isso, já estamos com mais recadinhos para vocês. I love you. Você mora no meu coração, Luísa. Aí você sabe que a Pro tá falando da boca para dentro, né? Essa conversa é feia, né? Sabe como inventei aí. Deixa eu perguntar uma coisa, minhas queridas aqui. Meus queridos. O mundo de hoje, a gente tem ovacionado muito, a gente se vê ovacionando muito a tecnologia no sentido de muita informação. Mas que eu, Nancy, penso que informação não é conhecimento. Tem muita informação acessível, mas agora tem uma lei, né, que não se pode usar celular na sala de aula. E que é uma coisa que eu acho positiva, porque para focar... Mas eu tô vendo hoje em dia, eu estava assistindo ontem uma entrevista de um cara de Harvard, que ele estava dizendo que vai se criar um chip para botar informação na mente das pessoas. Quer dizer, eu outro dia vi um meme do menino se formando e dizendo obrigado, chat GPT. Quer dizer, a tecnologia ela é uma faca aí de dois gumes, porque vocês, o que vocês dizem? Porque no meu pensamento, você tem uma ferramenta que vai facilitar seu raciocínio, mas também está se debilitando as habilidades de raciocínio, de associação do cérebro. Esse é o contexto atual dos alunos, né? Pelo menos é o que... Máquina calculadora, Sim, aula de matemática.
Exatamente. Joga aí para mim o que vocês pensam dentro dessa concepção. Porque tem uma parte boa e tem uma ruim. Eu quero que você me diga, cada um... Diga aí, Néia, primeiro, vá. Bom, eu penso que pode vir o que vier. O professor, ele nunca vai cair daquela árvore. Por mais maduro que ele esteja, ele jamais cairá. Pode vir, ninguém vai substituir o professor. Perfeito. Pode ter tecnologia, pode ser chip na cabeça. Nada nesse mundo, nesse planeta de meu Deus, vai substituir um professor. Perfeito, perfeito. E eu vou falar aqui, foi feito um estudo científico, e se constatou o seguinte, pegou uma galera e ensinou o mesmo conteúdo, na presença do professor, um online assistindo visualmente e o outro só auditivo. Quando se fosse fazer o estudo neurológico de quem evoluiu mais no aprendizado, a presença do professor foi o que foi mais... Fundamental. Fundamental. Essa tecnologia ela não pode substituir o ser humano. Sim. Ela é ferramenta para que o ser humano evolua mais e acompanhe os tempos. Isso, Mas não sim. pode substituir, e nunca vai substituir, apesar de ser muito perigoso esse tipo de planejamento, esse tipo de transformar a mente da pessoa através dos chips. Sim. Imagine. Agora, sim, a gente pensa assim, né? Não que a gente vai descartar a tecnologia, Não, né? é ferramenta. Ferramenta. Exatamente. Como Mas ferramenta. aí a gente pensar assim, pontos que foram... A gente aqui disse, né? Sobre educação, sobre essa relação professor-aluno. A gente falou de relações humanas, Exato. né? E a gente sabe que a interação social ela é importantíssima, Muito. essas relações importantíssimas para o desenvolvimento da pessoa. Exatamente. Então, Integral. assim, Ela integral. A gente já está vendo os resultados em relação o acesso exacerbado dessa tecnologia das redes sociais, o que isso está causando nas nossas crianças, nos nossos jovens. Então, assim, a ciência já está alertando, nós já estamos em sinal... Eu não digo nem sinal amarelo, mas eu digo assim, talvez até vermelho, Eu viu? também acho. Porque... Vermelho. Né? Vermelho. Porque assim, o que tem de crianças Muito e bem jovens, na verdade, assim, com já diagnosticada ansiedade, Exatamente. inclusive depressão, e eu falo assim, no meu contexto de trabalho, Sim. né? Hoje a gente tá assim, um cenário muito difícil, crianças muito pequenas já assim viciadas em celular. Exatamente. Então elas almoçam, fazem as refeições com o celular na mão. Exatamente. Elas se acalmam com o celular na mão. Então antigamente se acalmava com a chupeta, né? Hoje se acalma com o celular. E o perigo que isso traz para o desenvolvimento Perfeito. dessa pessoa. Perfeito. Então, as pessoas, na verdade, elas estão deixando de conversar, de dialogar, de interagir com o outro, para interagir com uma ferramenta tecnológica. Perfeito. Isso tem danos cognitivos, Isso. danos emocionais Perfeito. e danos motores, Exatamente. danos físicos. Exatamente. E a sociedade precisa estar alerta para isso. Perfeita. Né? Esse colocação. adoecimento que está causando nas nossas crianças, nos nossos jovens, né? Então, assim, eu tenho crianças eu trabalho, na verdade, numa instituição de crianças pequenas, então a gente já tem crianças muito novas, de 1 ano e 7 meses, de 2 anos, já que, na verdade, assim, quando vê o celular, corre e não consegue, na verdade... E domina, né? Não consegue prestar atenção. Então, tira a atenção, tira a concentração. Exato. Então, aí volta novamente. Como é que se dá essa relação desse professor com essa criança que não consegue se concentrar, que não tem atenção, Perfeito. né? Por Perfeito. conta de um equipamento. Porque Perfeito. as famílias também, elas precisam ter esse olhar atento para a saúde dessas crianças, desses jovens, né? Exatamente. Então, a gente vem de uma época, que quando a gente está falando daquela educação, né? De 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde, na verdade, as crianças brincavam mesmo. Exato. Conversavam, interagiam. Interagiam. O nosso zap era sentar na porta e interagir. O Facebook, né? O Facebook da gente era sentar e tagarelar. E conversar.
E como isso é bom? É muito, o seu Como isso é cérebro importante. precisa de... Exato. O aparelho tecnológico, o celular, tela, atrofia o córtex pré-frontal. Como? Atrofia o córtex que bota a atenção, que é responsável pelo você decidir se está certo, se está errado, e controla o impulso e mantém você concentrado, controla o impulso e a atividade, a hiperatividade. Você vê hoje, veja hoje como é muito comum o diagnóstico de TDAH. As crianças crescem na frente do celular, como você estava colocando. Então não tem. E aí o que acontece? Ficam dependentes dessa dopamina quando tira a crise de abstinência mesmo. Agora, observe. Chega a ser estranho de ver, sim. Observe se há 20, 30 anos atrás nós tínhamos esses diagnósticos, Não tínhamos. nós tínhamos esses laudos, porque a maioria dos nossos alunos são laudados, quer dizer. Não. Uma Mas grande contingente, uma grande quantidade são laudados. Fulano tem. Meu Deus, por quê? Não aprende a ler, não aprende. Por quê? como é que ele vai manter o foco de atenção se o Pode. cérebro dele está reduzido? Não tem essa Nós temos capacidade de alunos desenvolver. laudados que a gente olha assim, meu Deus, que época nós estamos. A tecnologia, ela nos traz, a minha colega bem falou, muitos benefícios. Muitos, Mas mas... também elas trazem. Uma dependência eletrônica, Sim, não tem dependência de várias. Uma depressão. Sim. Você vê cada vez menos, aumenta mais o volume de pessoas exatamente. de todas as idades com depressão. Exato. É fruto E ansiedade, disso, né? exatamente. Da dependência eletrônica. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar assim, ó, sabe por que é bom assistir um podcast como o nosso? Porque vocês, pais, mães, estão aí assistindo e a própria galerinha tá vendo a gente de conversar esse aspecto de todos os lados. A gente não está vampirizando nada, a gente está analisando criticamente. E uma coisa legal que eu queria até chamar vocês para perguntar a vocês três, é que, assim, às vezes a família quer mudar o perfil da educação, aquela coisa da cultura, né? O filho não pode ficar X horas sem celular, mas a mãe e o pai não largam o celular. Por exemplo, Como é que a gente pode fazer um perfil... Ele disse que o exemplo arrasta. né? Ah, O exemplo arrasta. E aí é o que, na verdade, assim, a gente está falando da questão das crianças, dos alunos, né? sim. Mas os adultos também estão. Exatamente. Na verdade, os adultos entraram nessa bolha. Exato. E aí o que acontece? Antigamente a gente sentava num ponto de ônibus, a gente conversava, a gente ia para uma clínica, a gente conversava. Hoje ninguém mais quer conversar, conversa quer com estar ninguém. só olhando para o celular. Exato. E aí eu digo assim, não é que a gente quer endemonizar Não. o celular, né? A questão Ninguém é, vai a gente, na verdade, o que a gente está trazendo é essa reflexão que já tem comprovação científica. Exato. E o professor, nessa relação com o aluno, fica difícil, porque compromete a aprendizagem desse aluno. Né? Exatamente. Então, prejudica. Porque o que acontece? Se não consegue se concentrar, Mantém tá com sua concentração comprometida, sua atenção comprometida. impulsividade correndo para lá e para cá. Exatamente. Como E é que aí, como é que vai aprender? É. Né? Danos Então, psicológicos, Danos emocionais, da danos educação. emocionais, todo tipo de dano. Exatamente, mano. Gente, isso é uma questão importantíssima. Isso a gente dura umas 3 lives só falando desse aspecto. Exatamente. E como é importante, porque assim, o Brasil, eu vou falar do meu país, a gente que é mente pensantes. Porque assim, eu não estou condenando o futebol, pelo amor de Deus. Eu amo, sou professora de educação física, sou árbitra de futebol. Mas a gente tem olheiro para jogador de futebol. A gente não vê olheiro para meninos que têm inteligência ou para estimular. E cada vez mais a ferramenta que era para ser usada como um recurso vira uma fonte de escape, de fuga. Porque se taxar, antigamente a gente vivia tédio, hoje em dia a gente não vive. O menino está entediado, pega celular. A gente precisa. Quando a gente for ler um livro, eu estava vendo a terapeuta falando um livro desse tamanho lá para estudar, a gente tem que ter conhecido o tédio para conseguir ler um livro. Exato. A gente, é momento na vida de profissional, emocional, a gente tem que ter paciência, o tédio, a gente fica nesse imediatismo. Porque a rede social tá ruim, eu tiro, tá ruim, não E quero. outra coisa, nesse contexto, o professor, como é que ele vai despertar o Essa pergunta eu ia te hábito da fazer. leitura? Eu ia te fazer essa pergunta. Como fica saboroso? Despertar esse hábito de leitura. Mandar um livro paradidático para casa. Sim, O aluno leva para casa, quando volta, ele vai fazer o reconto. sim. Isso é tão Rico. fundamental, isso é tão rico, minha colega. É, Por exemplo, pegar um livro, leve para casa. Porque, gente, eu não estou, pelo amor de Deus, me reportando antigamente. sim, sim. Mas
O hábito da Ano leitura. passado, nós tínhamos uma sacolinha. Sim. Ainda temos. Que coisa maravilhosa. Ainda temos sim, né? Já falar você. Nós Essa temos. sacolinha vai e vem. Sim. Eu mandava bordar a sacolinha. Como era o nome da minha sacolinha? Meu Deus, eu não me lembro. Temos a maleta, viajante. Mas ainda temos. Olha que vocês, professores, rebolam, viu? Ainda temos. Vocês rebolam. Gente, Professor show, vocês. Nossas bibliotecas Sim. nas escolas, ativadas cada vez mais. Mais. Tem que ter este olhar para... Quantas escolas hoje têm bibliotecas? Olha, Olha, a tem maioria, né? muitas que estão, me perdoe, sucateado. sucateada. Agora com esse novo não, o Márcio, não é à toa que ele tem o nome de Neves, Paulo Regles Neves Freire. Ele vai estar aqui, viu? Nosso secretário. Ele é maravilhoso. Ele é. Tem um olhar, ele conhece o chão da escola. É isso que faz a diferença. Ele Isso faz é a muito diferença. importante. Então, as E bibliotecas... assim, só para a gente fazer uma ressalva, porque você falou aqui agora de professor Márcio, e aí eu me lembro, né, que eu já trabalhei com o professor Márcio, Sim. Gente. e quando a gente está falando de escola pública, a gente está falando dessa relação professor-aluno, na história de Camaçari, eu acho que foi o primeiro secretário, o primeiro político a confiar em colocar suas filhas para estudar na escola pública. Exatamente. Porque, na verdade, exatamente, porque assim, se você. Beleza. Ele colocou para estudar numa escola pública. Foi. O que é que ele quis dizer com isso? Eu confio E eu acredito na escola E eu pública. acredito nos né? professores, E eu a vi. qual eu sou secretária. Exatamente. E eu perfeito. vi um exemplo, e eu me lembrei muito, e eu comentei sobre isso. Eu estava num evento em Santo Inês, e eu estava na cidade de Santo Inês. Sim. Eu estava conversando com o secretário de Educação de Mortugaba. Sim. E ele falou que ele colocou os 4 filhos dele para estudar na escola pública. Porque ele disse, eu sou secretário de Educação. Não é? É o exemplo que Márcio nos deu. Foi. Então, eu penso que esse olhar de valorização perpassa por isso. É você acreditar, né? De acreditar naquele espaço, acreditar na gestão que você está fazendo. Perfeito. Né? E eu acho que ele trouxe muito isso, é uma referência muito boa. Muito Muito importante. bom. E eu sempre falo assim, eu, por exemplo, meu filho estudou nas escolas públicas de Camaçari. Sim. Eu sou cria das escolas públicas de Camaçari, né? Por isso que eu valorizo muito a escola pública. Porque se eu sou a profissional que eu sou hoje, eu devo a esse lugar que é a escola pública. Eu devo a esses professores de Camaçari. Sim. Então, quando eu estou aqui, eu não estou aqui sozinha. O menino vai sorrir. Eu estou aqui representando todos esses professores, né? Uhum. Nessa relação que teve comigo. Ele está falando da relação professor-aluno. Exato. E olha quem eu sou hoje, eu devo a esses Esse professores. professor. Todos nós temos um professor temos. bom e ruim na nossa Tem, história. tem, Isso mas- Mas voltando a Isso. falar das nossas bibliotecas sucateadas, Sim. Márcio já tem um ano? Não. Não, tem Não. meses. Tem meses. Eu me lembro que na primeira gestão de 4 Márcio, meses. eu dei um troféu pelos 100 anos dele. Nessa época eu era coordenadora lá no Neuza Menezes. Sim. Aí eu fui lá para a Cidade Baixa, aí perto do elevador, Lacerda e tal. Andei fazer. Quer dizer, Márcio, ele foi meu coordenador na Sim. Faculdade de Letra. Sim. Então, eu acredito que Márcio vai consertar muita coisa. Ele tá com a manga arregaçada para Está. trabalhar, sabe? Isso Está. é muito E gostoso. outra coisa, ele valoriza muito o professor. Ele gosta do professor. Por quê? Porque ele é professor. Então, o secretário de Educação de qualquer município, antes de tudo, ele tem que ser um professor. Para sentir, Conhecer o chão da sala de aula, para conhecer a sentir no história. sangue o que é ser professor. Porque ser professor é ser um artista, é ser um malabarista. Educar é uma arte. Nós somos umas verdadeiras artistas, uns artistas O professores. quê, professor? Quem está na escola que sabe. Nós somos artistas, gente. Que a gente vê no dia a dia da escola, contando, às vezes faz livro, viu?
Nós Mais somos. livre. Ô, Luísa, o que é que o povo tá dizendo aí? Eu quero saber, ô, gente. E tem beijinho, um recado. Ó, você manda, eu obedeço. Eu já falei aqui. Eu já sei que vocês estão esperando Mary. Chique, ela já vem. Bem linda ali. Bora, por aqui, vamos nessa. Tá, joga aí. Bora pra gente responder aqui. A gente mata no peito e dá gol aqui. A equipe é boa. Aqui só tem Romário, Bebeto, Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá. Ó, Luciana Alves Coutinho. Na minha opinião, o celular está parasitando as pessoas. Eles não estão sabendo viver por conta da dependência no celular. Perfeito. Na minha época, eu colecionava papéis de carta e era feliz. Coisa boa. Era verdade. Até minha filha que vende a papel de Era carta. verdade, era romântico. Gostei daquela do Parasitando. Pô, gostei do Parasitando também. Que lindo. Beijo, Lu. Nós por aí. Sucesso sempre a todos. Programa maravilhoso. Ai, que delícia. Beijo. Caio Oliveira. Sempre que posso acompanhar o professor Emanuel. Grande referência. Abraço diretamente de São Paulo. Ai, que fica, Deus. mano. Esse abraço paulista, que delícia. Gratidão, Caio. É uma riqueza. Eu tô aqui no manancial de riqueza. Eu tô aproveitando e aprendendo. Bruno Ramos. Minha mãe linda. Te amo. Ah, não vou dizer nada, Iraninha. Haverá sinais. Bruno, lindo, um beijo pra você. Beijo para meu filho. Coisa linda. Lindo podcast. Sucesso para vocês. Obrigado, meu amor. A gente fica feliz quando as pessoas gostam da nossa proposta. Isso é parceria de propósito. Vamos nós. Na Bahia tem muita inteligência sim, viu? E a gente trabalha com isso. A tecnologia, Hum. aí sim, porque você, a sua iniciativa de criar esse Sim. podcast, né? Sim. Está todo mundo aqui discutindo a educação, discutindo qual a melhor forma, qual o melhor estilo. Então, isso é que a tecnologia deve ajudar. Porque né, vai emanar Sim. uma discussão, uma troca de ideia. Então, você está de parabéns. Pelo Oh, que delícia! Oh, eu fico feliz de coração. Eu vou jogar assim agora. Eu vou perguntar a Iranilson para depois perguntar. Que eu vou falar. Vocês observam que a gente vai falar da educação integral. Eu só queria que a gente percebesse que o integral está o tempo inteiro aí. Você toda hora está falando do homem como dentro da integralidade dele. Mas a educação é isso. Educação é essa interdisciplinaridade. Então, ela está sempre atada. A educação não pode fazer isso. É sempre isto. Perfeito, né? Entendeu? Perfeito. Perfeito. E, por falar nisso, hoje faz 28 anos da morte de Paulo Freire. Justo hoje, ó, gente. Dia Juro 2 que de não foi março. pensado. Não foi, não, né? Não foi pensado, mas Deus costura as Deus é coisas do maravilhoso. jeito que não é à toa. Esse homem existiu na face da terra, não foi à Existiu, toa. sim. E a gente no Brasil tem uma riqueza de um homem nesse nível brasileiro. Sabe que o mundo reconhece e a gente aqui às vezes nem valoriza. Eu acredito, assim, que hoje eu nem estava atenta a essa questão de data, né? A vida da gente é uma correria tão Sim. grande. Mas, assim, pensar que hoje tem essa data assim, tão potente, eu fico pensando assim, como a educação transformou a minha vida. Sim. E aí eu acredito que a educação vai transformar muitas vidas. E eu sei que na minha trajetória profissional eu transformei muitas vidas também. Eu acho que esse é o papel da educação, nessa relação professor-aluno, é transformar as vidas desses jovens, né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa olhar para a educação para esse lugar, né? De transformação. E a gente, como eu disse, o exemplo arrasta, né? Como é bom a gente ver que essa nova geração veja a competência de Neia, a competência de Nancy, a competência, né? De Emanuel. De Iranil. De Iranil, né? Para se inspirar. Porque Exatamente. acho que é isso. A gente precisa inspirar. Minha colega competentíssima. A gente precisa inspirar essa geração nova, inclusive de professores, né? Professores que porque estão chegando. Nossos professores estão chegando, encontrando um cenário
realmente muito difícil, muito Difícil, desafiador, Desafiador. né? E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para esses profissionais que estão chegando agora, ou que estão até no meio da carreira, né? Tem professores que têm 10 anos, a gente já tem mais uma estrada mais longa, Teve né, uma Néia? estrada mais longa. Mas aquele professor que tem 10 anos, 5 anos, esse professor precisa ser acolhido, precisa ter inspirações. Inspirações, na verdade, próximas a ele, né? Exato. Por isso que a gente precisa valorizar os nossos, quem está perto da gente, né? Para que eles vejam assim, é possível, né? É possível ser um professor diferente, ser um profissional diferente, é possível contribuir para mudar alguma coisa nessa sociedade. Quem sabe que, como Paulo Freire diz, a educação sozinha, ela não vai resolver os problemas da sociedade. Mas sem ela, tampouco... Não tem solução Não nenhuma. tem nenhum aí que... Eu não transformo o mundo. Então, a gente precisa. A educação é esse lugar que balança. A gente sabe que não muda sozinha, mas a gente balança, a gente dá uma sacudida. Meu irmão... Né? A gente empodera. É, isso aí. E eu gosto de falar uma coisa que eu sempre falo em toda palestra que quando é com os professores, minhas palestras são com os professores, eu sempre digo isso. É um lugar que a gente tem, é que eu queria que, assim, que todo professor que estiver nos assistindo e ouvindo essas palavras tão poderosas desses convidados, de verdade, é que a gente trabalha com intelecto. Eu não me concebo, quando eu escuto uma pessoa dizer assim, coitada, é professor, eu digo, como? A ignorância é sua. A limitação do conhecimento é sua de achar que a gente é coitado. A gente trabalha com intelecto. O nosso trabalho transforma as vidas. Eu tenho muito orgulho. É de para ser ter professora. orgulho muito, gente. A ferramenta nossa é a intelectualidade. É o conhecimento de todas as formas, emocional, social, é o conteúdo cognitivo. É uma gama de informações que a gente utiliza, transforma em conhecimento e coloca em prática para interferir na vida das pessoas. Então, todo professor que esteja assistindo, ouvindo, você que deseja ser professor, escuta isso aqui. Porque a gente trabalha com a intelectualidade. Hoje, a mão de obra que se paga é o quê, Manuel? Intelectual. Cada vez está diminuindo a mão de obra mecânica, da gente estar em movimento. Precisa mais o raciocínio. E se a gente não se empodera desse conhecimento e dessa coisa do que eu sou e do que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu falo, meus queridos, a comparação com uma coisa muito terrível do humano. Eu penso. Porque eu tenho que me comparar com outra profissão ou com outro profissional? Não. Eu escolhi, a Néia falou assim, eu sou educador. É isso aí, eu me sinto desse mesmo jeito. Eu sou filha de educador. E eu não me concebo outra coisa. Isso é Porque raiz. eu gosto de trabalhar com a intelectualidade. Olha que riqueza a gente está trabalhando aqui, quantas dimensões a gente já falou. E se a gente só quer ver, comparar, esperar a aceitação do outro para você ser feliz ou produzir com o que você sabe, você tem. Ele falou na live passada uma coisa que foi riquíssima. Quando você entende que você é o seu fruto, você investe em você, em crescer. E quando você cresce, você melhora, você transforma. E eu estou tão feliz com vocês aqui, que meu coração não para por pouco. Agora, assim, cortando já. Não cortou a conversa? Não cortei, não. Interrompendo o Jô Soares. Observem que nossos jovens, eles querem, por exemplo, as jovens, as meninas, elas não querem ser professor. Porque a nossa classe é uma classe tão mal falada. Mal falada por quê, Néia? Por causa do nosso salário. E a gente não tem outras qualidades, só fala do nosso salário. Nós só ganhamos pouco, mas nós somos felizes. Peraí. Eu não trabalho por amor. Eu trabalho com amor. É diferente. É diferente. Eu gosto de chegar fim do mês, ter meu dinheiro, pagar meus cartãozinhos de crédito. Eu gosto. Mas o jovem de hoje não quer mais ser professor. E isso é lamentável. Só vai para o ramo do magistério quem tem vocação. E, na verdade, se você perceber, toda profissão só deveria ir quem tem vocação. Exato. Mas não acontece isso. Mas aí o que acontece? Há também os jovens hoje, na verdade, quando a gente fala assim, né? Os jovens não querem mais, é porque, na verdade, infelizmente, na sociedade em que a gente vive, o professor ele não é de fato valorizado. Não é. Então, assim, se a gente for pensar na perspectiva, né, de que
é uma das profissões, na verdade, assim, eu vou dizer que uma das mais importantes. Porque, se a gente for pensar, é a mais importante. Todo mundo passa por Sim, nós. Tempo de correr. Porque o engenheiro, ele só é engenheiro porque ele passou por um professor. Isso. O Certo. médico só é médico porque Exatamente. ele passou por um professor. Exato. Mas só que a sociedade que a gente vive, o sistema, Sim. né, trabalha exatamente para desqualificar o papel do professor. Desqualifica no sentido assim. E aí a gente precisa fazer essa reflexão. Sim. Desqualifica no sentido de, assim, nossos salários, o salário de professor, às vezes alguém diz assim, o professor ganha bem, uns dizem, né? Uns dizem. E assim, a gente que está trabalhando, a gente sabe que não, diante dos desafios que a gente tem. Uhum. Então, o jovem que vive numa perspectiva do ter, de quer ter um Isso. iPhone, de quer ter um carro de 200 mil, 300 mil, ele vai querer ser Não professor. vai ser professor Não. nunca. Porque o professor, na verdade, o padrão de vida de um professor realmente é difícil. A gente rala para ter alguma coisa. Isso. E Sim. como? E ainda tem um outro problema. Porque a gente, na verdade, trabalha num contexto que emocionalmente é doentio. Quando você falou assim, inicialmente falou dessa questão das famílias, da relação que a gente tem com as famílias, Sim. porque a gente não se relaciona só com, chegou aqui na escola, entrou e a gente vai dar uma aula. Não é assim, dar uma aula. Não. A gente, na verdade, está ali e todos os problemas existentes na nossa sociedade vai para dentro da escola. E a gente tem que lidar com tudo isso. Então, emocionalmente, para a gente, é subhumano. Porque se a gente for analisar hoje, as estatísticas estão dizendo aí o adoecimento do professor. Uhum. Professores estão adoecendo. Cuidar Sim. do coração do O professor. professor está tomando remédios para Exato. conseguir sobreviver. Sim. Professores se afastando do trabalho por problemas de saúde psicológica, Sim, porque sim. tem que lidar ou com salas superlotadas, ou com situações que não têm apoio. E eu estou falando, gente, eu estou falando de uma realidade Brasil. Brasil. O ano passado, o Ministério da Educação começou a fazer um movimento em relação ao Plano Nacional de Educação. Sim. E na política de valorização dos profissionais de educação, estava lá a questão de saúde. Isso é prioridade. Saúde. Saúde. Então, nessa relação de professor-aluno, os professores estão adoecendo. Por que os professores estão adoecendo? Porque eles estão tendo que dar conta de demandas que ele não dá conta. Uhum. São demandas, na verdade, porque, por exemplo, um professor identifica que uma criança está em depressão. E quem bem identifica, professor mesmo. A escola identifica coisa que às E tem vezes problema faz não ver. sexual, tem problema. Exato. São todos carentes, não Exato. sem pai e mãe, às vezes, a maioria, Tem uma a mãe. assistência. E aí o professor faz o quê? O professor não tem como resolver o problema de um jovem com depressão, ele precisa de um apoio. Aí o professor está com a criança que, na verdade, assim, a gente precisa, é outra questão, que são os desafios do professor, Sim. né, nessa relação aluno. O Sim. professor recebe, claro que a gente sabe que é importante a inclusão, os professores recebem crianças jovens com deficiência, que essas crianças, esses jovens, elas não têm, fora da escola, acesso às terapias, né? Sim, E eu digo sim. isso porque eu vivo isso, eu vejo professores adoecendo, que a criança, o jovem fica ali na escola, tá ali a manhã toda ou o dia todo quando é tempo integral, Exatamente. e ele, na verdade, o que acontece, tem coisas que o professor não dá conta, ele precisa de um fono, porque às vezes uma criança não verbal precisa de um fono, o professor não vai dar conta porque o professor Não, nem cabe aí. A criança precisa de um psicólogo, o professor não é um psicólogo. Então, o professor sofre com isso e ele adoece. Então, a gente está vendo um movimento de adoecimento desse profissional. E assim, eu vou dizer uma coisa importante essa que você traz, e uma coisa que há 25 anos, graças a Deus, Você pegou uma época boa. assim, é um trabalho que eu faço por conta disso mesmo. Eu atendo e faço acompanhamento a muitos professores. E faço acompanhamento socioemocional e faço até palestra de qualidade de vida, de entender a saúde do professor. Que é importante, todos esses pontos que vocês trazem aí, eu também concordo 100% e vejo que a gente já começou de alguma forma a fazer alguma coisa. Quando eu digo assim que eu vou na escola e faço atendimento, a gente vê isso aí mesmo. É o nível de cortisol, de estresse lá em cima, e um professor que está altamente estressado, em irritabilidade, o próprio cortisol corrói o sistema sanguíneo, né? O sanguíneo não, desculpe. Ele destrói as células do corpo,
para poder transformar em açúcar e não deixa entrar nas correntes sanguíneas, entope a artéria, destrói neurônio da memória, destrói neurônio da zona de prazer. Então a pessoa fica desmotivada, esquecida, estressada, irritabilidade. E ele tem que estar bom para estar na sala de aula, dando conteúdo para os alunos, que vai pegar uma diversidade que é o quê? O espelho do mundo. A escola é um retratinho do mundo, né? Aquela pim. E esse cuidado que eu acho assim que é importante, eu volto a dizer, eu gosto de olhar o lado do que a gente está fazendo, o que a gente começou a fazer aí, o que a gente pensou e perceber que os dois lados a gente pode dar um suporte. E eu penso que, como esse diálogo agora é importante para a gente estar tendo, para outras pessoas também estarem vendo e percebendo como a gente pode também dimensionar essa visão do lado do professor. Porque, às vezes, assim, eu vou dizer uma coisa a você, eu trabalho com educação especial e eu vejo muito isso que você está falando, assim. E muitos meninos que, às vezes, não é diagnosticado. Aí ele chega na escola e a escola que sinaliza, esse menino aqui está com um comportamento X, sexual também, abuso, o menino está com... A escola, os profissionais, os professores, eles veem. O professor, né, Prodé, ele tem que complementar as carências de família que os alunos têm. Ou seja, os alunos são estressados. Você pode precisar do professor tal, mas tem que ter manejo, né, para isso, né? E o lado do professor? Ele tem seus problemas. Já tem professores, tem professor cheio de problemas também. Muitos dos nossos colegas professoras são mães solo. Muitas. Elas trabalham, têm filhos, elas têm jornadas duplas. Exatamente. Um trabalho de 60 horas. E lembra... 60 horas. Isso. E fora dentro de casa, né? Fora dentro de casa, 60 horas, trabalhando em escolas, 60 horas, porque a gente, na verdade, eu lembro que uma colega falou sobre isso. Nós cuidamos dos filhos dos outros e às vezes não conseguimos cuidar dos nossos. Exatamente. Quem cuida dos nossos? Quem cuida dos nossos? Porque a gente cuida dos filhos, Nós somos artistas, nós somos tudo. Por falar, ontem foi o dia do trabalho e a gente faz essa reflexão, né? Que você tem que dar toda a sua energia para o trabalho. E quando chega na sua qualidade de vida, e quando chega dos seus para você orientar, ensinar, entender, compreender, orientar para a vida, ter aquela paciência de compreender as dores, você já passou o dia todo cuidando e como é que se diga? Ofertando do seu conhecimento, do seu tempo e do seu cuidado com os filhos dos outros, quem está falando de escola. E eu queria perguntar a vocês duas, a vocês três, porque Manuel é pai, essa relação. Aí é uma pergunta pessoal. Como você dinamiza a sua qualidade de vida com o seu ritmo de trabalho, já que estamos falando de profissionais que trabalham com formação e educação dos seres humanos? Eu estou atuando ainda, né? Você está dentro. Olha, é desafiador. Eu vou dizer assim, às vezes há um discurso de querer romantizar esse lugar. Sim. E a gente não pode romantizar. Nós somos profissionais, nós trabalhamos, né? É muito difícil, não é fácil. Não. A gente está falando aqui de escuta sensível, né? As palavras, né? Respeito mútuo, sensibilidade, empatia. Sim. E, Ética. Ética. E é desafiador a gente cuidar da gente. É desafiador. Mas, no entanto, a gente tem que cuidar da gente sempre, né? Eu sempre digo isso às professoras às quais eu coordeno, que assim, eu digo assim, olha, vamos cuidar da nossa saúde mental. Tem coisas que a gente vai resolver, tem coisas que a gente não vai resolver, que a gente não vai dar conta. Sim. Então, assim, eu ouço as famílias, né? Eu escuto, eu faço o processo de escuta sensível das famílias. Porque eu preciso entender determinado comportamento daquela criança. Que às vezes é igualzinho, né? E aí, na verdade, o que acontece? Eu ouço a família para entender esse comportamento, para tentar ajudar as professoras, aí no caso do meu lugar, sim, de coordenadora. E quando você ouve o contexto dessa família, essa família precisa de ajuda. E aí, assim, a ajuda nem sempre a gente consegue, claro, evidente, né? Mas a família, às vezes, só o fato dela ser acolhida, isso, ela já se sente bem. Eu acho que a gente precisa acolher as famílias nas suas dores, nos seus amores, né?
E aí a gente vai também acolher o professor, a professora. Né? E geralmente, quando eu faço esse movimento, por quê? Porque quando eu entendo que o problema está para além do que a escola pode resolver, Sim. eu vou para a professora e digo, acalme seu coração. Porque o seu trabalho é potente, você faz um bom trabalho, você é um excelente profissional. Exatamente. Mas você não vai conseguir resolver, e nem eu, porque esse problema independe da nossa atuação aqui nesse ambiente. Perfeito. Então, assim, a escola, aí vê, qual é o papel da escola? Né? Porque a gente, na verdade, assim, a família precisa da assistência social, precisa do acompanhamento, a gente pode até encaminhar, mas a gente não resolve. Não. E aí a outra questão é fazer terapia, que é necessário, né? Porque muita gente às vezes acha que terapia só se faz quando você está com Não. doente já. Mas É. a gente precisa cuidar Todo da nossa ser fazer humano. terapia, se conectar com as coisas boas, porque a gente não pode ficar no muro das lamentações, Sim. se apegar às coisas boas que a gente faz, né? Se conectar com a natureza, né? E eu penso que o diferencial também é você saber que você está fazendo o seu melhor, Sim. com competência e com responsabilidade. Você Perfeito. está fazendo o seu melhor, com Pronto. competência e responsabilidade, Pronto. pronto. Então não se culpe, Não se culpe. não se culpe, porque a culpa lhe adoece. Sim. Mas só que aí vem a questão. A sociedade nos culpa, Nos culpa. E Qual é? como? né? A sociedade nos Sim. culpa. Sim. Mas a gente precisa saber do nosso potencial. Exato, é isso que eu gosto de falar. É Quer dizer que o professor é coitado, Agora, quando a gente é uma pessoa que trabalha com a inteligência, fala mesmo. Coordenador pedagógico. Sim. E também tem que ter, como a minha colega bem falou, ele tem que ter um olhar para o professor. Um olhar carinhoso também para Sim. o professor. O coordenador pedagógico, ele não pode ser autoritário com o professor. Sim, isso acontece às vezes. Não fiz meu planejamento, Néia, porque não deu. Minha colega, acalme seu coração. É tipo isso. Acalme seu coração. Não tinha um meme que dizia, ela não faça contato visual com o coordenador. Ó, Também. Néia, aquele menino não aprende. Calma, colega, vamos ver qual é o problema. Sim. Peraí, vamos ver. Já é diferente, né? diferente. Já Vai é. uma mãe se queixar da professora É. para o coordenador. Sim. Aí, qual é o papel do coordenador? Acalmar a mãe e nunca condenar sua colega. Nunca condenar sua colega. Isso é perfeito, isso é importante. É muito importante. Porque eu fui professora, fui coordenadora, ao mesmo tempo. Eu Sim. coordenava de manhã o Fundo 1, Fundo 2, à noite eu trabalhava com ele. Lecionava. Sim. E é um mesmo, público à tarde, diferente. e mesmo à tarde, eu como coordenadora trabalhava com 8º e 9º ano Sim. como professora de língua portuguesa. Sim. Então, eu conheço os dois lados. Sim. Então, o coordenador pedagógico, como a diretora, eles têm uma carga muito grande. Nós temos que suportar isso tudo, família. E às vezes, assim, deixa eu falar uma coisa, quando você fala, cortei, mas aí cortei no meio da conversa mesmo. Às vezes, o coordenador fica de frente para receber a galinha. Eu falo raiva. Gente, isso é importante. É importante para proteger o professor. Protege o professor. É importante a gente Necessário, né? proteger. Eu acho que o coordenador tem esse papel também de blindar a sua equipe, né? Então, assim... Sim. Aí vem aí, compreensão e amor não gera desavença. Sim. Então, o coordenador ele tem que ter essa compreensão com o professor. Perfeito. Ele tem que proteger o professor dele. Eu não sei, porque nem Cristo agradou a todos. Não. Mas minhas colegas, as quais eu coordenei, pode até, mas eu fiz tudo para que não tivessem queixas, mágoas. Ave Maria, eu Você ia... é muito atenciosa, né? Acho difícil. Mas Fez o seu melhor, né? Ponto. pronto, Fez o seu melhor. eu fiz o meu melhor. E minha colega faz o melhor dela. Exatamente, isso é muito importante. Esse cuidado de você entender que o seu melhor, até em termos de você se sentir doente, quando você se sente culpado, quando você se sente cobrado, e você sabe, ponto, fiz o meu melhor, ó que bloqueio você dá de tanto estresse. Sabe? Quando pelo menos problemas? ajuda muito. Todos os problemas o professor leva para casa. Muito. À noite ele acorda, puxa, mãe, eu tenho que
entregar um planejamento para a Neia. Ansiedade sem Meu parar. Deus, é a diretora amanhã, eu não vou poder ir, ela vai lançar falta lá, e o meu contra-cheque vai vir. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar carinhoso com o professor também. Que delícia, gente, que delícia. Agora eu vou pedir e vou chamar minhas princesas para cantar. Eu queria ouvir sua voz, meu amor. Nós queremos, porque você percebeu que terminamos aqui tão poeticamente. Tem música. Diretor, eu posso pedir a música agora ou eu vou pedir a minha sereia para já ir vir falando? Sereia vem aqui ajeitando os recados, os agradecimentos, beijinho, enquanto nossa Mary, a voz jovem do Arrocha, está chegando para cantar pra gente. Coisa boa, hein? É coisa boa. Essa conversa, esse bate-papo, gente, é riquíssimo. Pedagogia com música. Pedagogia com música é uma forma de aprendizado. E eu venho com educação integral, viu? Isso que eu quero te Pra perguntar. falar de educação integral sem falar de música. Que delícia! Vai, Luísa, joga aí. Vamos lá, eu tô aqui, ela tá vendo os Vamos lá para os agradecimentos. Um beijo para Aurora Autopeças, Autopeças. acessórios automotivos. Beijo, galera. Serviço de qualidade. Beijo para todo mundo aí. E você leve seu carro lá, porque você vai ver que serviço automotivo, ó, acessórios automotivos de qualidade. Manda, joga duro. Um beijo também para Gerson Carreto, Renata e Gabi. Beijo para vocês, meu querido Carreto, Gerson Qualidade. Eu não tô mentindo, não. Vocês podem, porque a galera pede, viu? Cadê ele? O número aí. E vocês verem que eu só falo a verdade. Quando tem um selo, pode destravar, é porque é qualidade, rapaz. Eu tô ficando boa nisso. Vai, Lu. Um beijo para Mais Saúde, Hélio Purificador de Água. Querido, maravilhoso, eu já falei, ele me liga, Nancy, seu purificador vai vencer. Vai trocar. Tão carinhoso, tão atencioso. Beijo, meu querido. Jogue duro. Um beijo para os amigos do condomínio Jauá, Leidiane, Adailton, Márcia, Carlos Alberto, Ana Paula e Ana. Meus queridos, Adailton, a esposa de Adailton, Márcio, o marido de Márcia, a filha de Márcia, Carlos Alberto, meu querido. Ana Paula, hoje seu vídeo não foi porque a gente teve problemas orçamentários, não, como é? Tecnológicos. Semana que vem a gente tá junta. Beijo para vocês. Um beijo para o salão da Lídice Saraiva, Luana, Mirla, Vitória e Mari. Minhas queridas, hoje eu não tô tão romântica, mas Lídice Saraiva, excelente profissional. Beijo, minhas queridas, de coração. I love yous. Pode ir lá que você vai ficar linda, bonita, romântica e maravilhosa. Bora, joga duro. Um beijo para Nenel Mecânico e Gabi Psicóloga. Nenel Mecânico, perfeito. Eu tenho que botar o 2RM. Olha, Nenel, ele trabalha no carro da gente, juro por Deus. Sabe quando você pensa assim, meu Deus, a gente pode confiar no mecânico e ficar feliz? Acontece isso comigo. Coisa rara. É coisa rara, eu agradeço, eu digo a ele, shalom, meu querido. E Gabi, você vem trabalhar comigo que Jesus está falando no meu ouvido. Jogue duro. Um beijo para Alda Nascimento, Jorge Costa, Dani Nascimento e Luciene Cardial. Beijo, meus queridos. Um beijo para Poli Amigos. Se prepare que aí vem. Poli Amigos, vem pra dentro. Vambora. Eu tô com isso. Edileuza, Arielle, Laís, Rosana, Jaque, Vera. Um beijo para Adriene, Baracho, Val, Gabriel, Viviana Mateus, Zita Sino, Adriana Oliveira, Lívia, Lilian, Priscila Fraga, Cleia, Isabel, Luciene, Dani, Cristiano, Joiva, Léo, Edivaldo, Daiane e Anthony e Arthur. Mary, e ainda tem a galera da cozinha, Ingrid, Jace, todo mundo, beijo no coração de vocês. Meus polis amigos, beijo, meu diretor tá me corrigindo. Bom, eu disse que eu não rio mais. Beijo. Eu não gargalho mais. Um beijo para Bai Lava Jato, Seu João de Machadinho, José e Mentiroso. Seu João do meu coração, pessoa de bom coração, Seu pessoa João, querida, sim, é pessoa parceira de mim. Não é não, Neia? Não é parceiro do meu coração. Mentiroso, um beijo. Mentiroso disse que o jacaré nada de ré. Beijo. E beijo, José, meu querido. E aí? Um beijo também para Sandra, Moab e Raoni. Sandra, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que estão presentes. Sandra, o filho dela se formou em psicologia ontem. Ela tem um filho especial, tem um filho maravilhoso, Moab. Parabéns, minha querida, você é excelente mãe. E é muito feliz para o olhar de uma mãe ver um filho vencer. É a vitória dobrada, né?
Com certeza. Parabéns, beijo no seu coração. Que a gente nem é a mula do deserto, nem o camelo do faraó. Um beijo para Edilson Alves, o homem do topete de milhões. Ele vem para aqui, ele já confirmou que vem, viu? Tenho 1000 perguntas para fazer e aprender com esse cara fantástico. Um beijo também para Célia e Braulio. Meus queridos do meu coração, I love yous. Porque o inglês é meu, eu falo como eu quero. I love yous. Você é portuguesa. Gente, não é portuguesano. Gratidão por tudo. Um beijo para Lu Modas, Creuza e Zelita. Amores do meu coração, eu quero o meu feijão. Vocês entenderão, só os fortes entenderão. Um beijo para Alice, mãe de Rayane. É a Aline. Aline. Foi por causa do corretor, mas não tem problema não. O coração chegou o beijo, é isso que importa. Tá tudo bem. Beijo, Aline. Obrigada por me dar sua filha de novo. Um beijo para Tamires Biscuit, Pastora Paula e Pastora Ivone. Foi sábado, não foi, Luiz? A gente esteve lá, fez uma palestra maravilhosa na Igreja Batista Nascente das Águas Vivas. Gratidão pela acolhida de todos vocês. Eu me senti muito honrada, bem recebida. Que coisa boa, que felicidade no meu coração. É porque eu penso assim, que educação é educação em todo lugar. Né? Beijo. Vai. Um beijo para as Margaridas, Kátia Simone. Kátia Simone. Olha, todas as Margaridas. Cleide, todo mundo. Sandra. Eu que não mande um beijo para uma Margarida. Luci. As Margaridas foi um grupo psicopedagógico que eu orientei. Hoje a gente não está mais, mas não tem jeito. Eu chamava elas de Margarida. Beijo no coração de vocês. Amo. Um beijo para a Vel, produtos de beleza e cosméticos. Essa mulher parece uma sereia vaidosa e ela vende do que ela... Porque ela mesmo é uma sereia, então ela vende os cosméticos. Beijo, Vel. Beijo, sua filha, sua menina linda. E o nosso último beijo vai para Joana Magalhães. Joana, eu disse que ia te mandar um beijo lá de Simões Filho. Beijo no seu coração, gratidão. Ela assiste todo o podcast e comenta e no final ela me dá um parecer. E os pareceres dela estão maravilhosos. Gente do meu coração, meu diretor, eu tô muito feliz. Eu fico feliz porque esse carinho que eu mando para vocês, eles ficam na semana e é meu beijo. E eu mando com carinho e sou feliz por isso. Porque esse momento é um divisor de águas. Toda vez que a gente para pensar, refletir a prática da nossa vida, o contexto. Quem é que não foi, não frequentou, tem filhos que frequentam o âmbito escolar? Quem não... E vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria chamar para vocês, antes eu vou falar da educação integral, mas eu queria que vocês me falassem um pouco do EJA. Eu gosto muito do EJA. E eu penso que a gente fala em Paulo Freire, não tem como correr. Me digam aí. E você trabalha com adulto mesmo? Comece logo por você mesmo. A gente... O que tem que valorizar são as maravilhosas professoras aí. Mas o Paulo Freire, a trajetória dele é de reverenciar qualquer educador, né? Porque a humildade que ele tem a sua vida. Hoje eu estava revendo uma apresentação dele no Serginho Grossman. Sim. Você tem ideia do Que tempo, lindo, né? E o Cortella realmente fala muito dele. Cortella foi assessor de gabinete, foi chefe de gabinete dele. Ele foi consultor, né? Ele foi consultor também, da né? Unesco. Da Unesco, imagina. Imagina. Ele foi professor também da Harvard, não foi? Foi, trabalhou na Harvard. Nos Estados Unidos. Imagine. Será que tem Suíça? O reconhecimento mundial dele é mundial. Muito, muito bonito isso. Eu queria perguntar, educação integral em tempo integral, e aí? Aí, na verdade, né? Como eu te falei, né? Eu aprendi, me encantei, né? Pela educação integral. E quando a gente fala de educação integral, a gente fala de tempo integral, a gente tem que saber que não é a mesma coisa. Não, né? por isso que a dúvida aí é para tirar para a galera, jogue duro. Quando a gente fala de educação integral, a gente está falando de uma concepção de educação. E é uma concepção que compreende, respeita o desenvolvimento integral do sujeito, né? Sim. E aí, quando eu falei nessa questão, a gente não pensa só no cognitivo, a gente pensa no cognitivo, no emocional, no motor, no social, no político, inclusive no espiritual. Exatamente. Né? Então, a gente não dá para falar de educação integral sem falar nessas dimensões
que são humanas. Né? Estão na sala de aula, né? Estão no Exatamente. chão da Então, escola. assim, a gente sabe que se um aluno ele não estiver bem emocionalmente, isso vai, claro, Reverberar, evidente, no aprendizado dessa criança, né? Com certeza. Então, e o tempo é a ampliação do tempo, né? Só que, assim, a gente precisa pensar assim, eu amplio o tempo para quê? Sim. Para que eu amplio o tempo? Eu não posso simplesmente ampliar o tempo para colocar um emaranhado de atividade desconectada. Sim. A partir do momento que eu digo que a educação integral ela vem nessa perspectiva do desenvolvimento integral enquanto direito Sim. e que está, na verdade, alinhada com a formação humana, Sim. né? Então, eu preciso pensar o que é preciso ofertar, oportunizar na escola que corrobore para garantir esse direito de desenvolvimento integral. Sim. Porque a educação integral, ela é deixa eu ver a palavra, ela estrutura o currículo da Sim. escola, ela estrutura o currículo, Sim. né? E aí eu vou ofertar o quê? É a música. Eu preciso entender como essa música contribui para esse desenvolvimento. É o esporte. Sim. Como é que esse esporte contribui para esse desenvolvimento? São as artes plásticas. Eu preciso compreender isso. Porque se eu não compreendo isso, fica só emaranhado de atividade. E a educação em tempo integral tem que ser um projeto integrado. Por isso que eu não gosto nem de falar, né? Porque algumas pessoas falam, mas quando a gente concebe o que é uma educação integral, a gente não fala em turno e contraturno. Sim. A gente está falando de um projeto integrado. Porque quando a gente diz contraturno, a gente está dizendo que o contraturno está contra quem? Sim. Está contra quem? Está contra a Base Nacional Comum? É verdade. Então a gente não Boa pode reflexão. usar esse termo. A gente tem que usar o termo projeto integrado, currículo integrado, Boa reflexão. né? Então, a gente precisa entender que essa ampliação do tempo é pensar que o tempo de 4 horas é insuficiente para trabalhar todas essas dimensões. Porque a gente tem que dar conta de uma base nacional comum, Uhum. que a gente precisa dar conta, que E as tem 4 que horas dar. às vezes não dá Nem dá conta. conta, é verdade. Então, a gente amplia o tempo exatamente para a gente dar conta. Mas a gente precisa também entender que a educação integral, ela não é responsabilidade apenas da escola. Quando a gente fala de educação integral, a gente precisa falar de intersetorialidade. Uhum. A gente precisa falar que a educação, ela precisa, né, estar conectada com a assistência social, com a saúde, porque aquela criança, aquele jovem que está lá na escola, ela também é atendida por essas redes, né, de assistência social, de saúde. Então, se eu estou pensando nessa integralidade, então eu preciso pensar nas outras contribuições, Perfeito. né, das outras instituições. Então, hoje, na verdade, quando a gente pensa na educação integral, a gente pensa nessa perspectiva. A gente não pensa numa lógica de escola é um depósito, Sim. quer tirar as crianças da rua. É, O objetivo da educação integral não é tirar as crianças da rua, não é depósito, é a dignidade humana. Sim. E é o que é que eu estou ofertando em relação a oportunidades, Perfeito. né? E como isso vai impactar na vida desse ser humano. Perfeito. Enquanto ser humano, é um processo de humanização e não de desumanização, né? E aí eu me lembro que eu estava ouvindo uma fala de Miguel Arroyo quando ele fala sobre essa questão da dignidade humana. Uhum. Então, eu oferto educação integral, eu preciso pensar nessa dignidade humana. Perfeito. E dentro dessa dignidade humana, envolve as condições em que ela é ofertada em relação à questão do tempo integral. Sim. Então, é o prédio bonito, Sim. sim, também, Tá ótimo, tá mas tem que ter os materiais necessários, a formação do professor. Então, não é só ampliar o tempo e colocar Sim. a criança lá naquela Depositar. escola. Aí que vai ser depósito mesmo, né? Exatamente. É preciso pensar, na verdade, Infelizmente. nessa perspectiva também de humanizar esse sujeito, é dar dignidade a ele, né? Sim. Dignidade e condições. E, historicamente, a gente tem que falar que, historicamente, a elite brasileira sempre teve acesso à educação integral. Sim. Né? Sim. E a população pobre, não. Então, o que a elite brasileira sempre fez? Colocava o filho na escola,
um turno, no outro turno vai para aula de balé, de Sim, teatro, sim. de inglês, Sempre tá de inglês, não é? É. E os nossos, quando a gente fala, né, de transformação, Sim. e a gente está vendo hoje uma dimensão que os nossos jovens, eles não são mais aqueles jovens de antigamente. Eles, né, antigamente já não queria ficar sentado numa cadeira uma manhã toda, uma tarde toda. Quanto Né? mais. Então, é preciso se pensar nesse projeto que é diferenciado da educação infantil. Uma proposta para a educação sim. infantil é uma. A proposta para a educação, ensino fundamental é outra. Quem está trabalhando com jovens, como você falou de jovens e adultos, né? Sim. Então, os interesses são outros Exato. e o tempo de desenvolvimento é outro. Show de E bola. a gente precisa considerar os tempos humanos. Isso. Nessa lógica de educação integral, nessa concepção de educação integral, a gente precisa ter esse olhar para os tempos humanos. A gente precisa ter esse olhar para o território de identidade também, né? Que Para isso os é muito territórios importante. educativos, né? Bem, digo, Então, inteligências Múltiplas. exatamente. Então, saberes diferentes. exato. Exato. Então, assim, é o quê? Não é a criança ficar. A criança, na verdade, ou o jovem, ele precisa, na verdade, ele está em tempo integral, mas ele precisa, na verdade, também estar saindo, explorando outros espaços. Com certeza. A aula sendo em outros espaços, Com né? certeza. Quais são os territórios educativos dessa cidade? Sim. A escola precisa fazer esse mapeamento. Quais são os territórios, a ideia de territorialidade, de sentimento de pertencimento? Isso é Essa criança importante. ir a campo. É, perfeito, Porque perfeito. muitas vezes pensam, vamos colocar as crianças lá o dia todo, o jovem o dia todo lá, Não. porque a gente protege. E a ideia não é. A perspectiva não é. Não é Sabe tirar o eles mais da rua. importante? Tem que ter conteúdo. Essa não é uma justificativa. Tirar eles da rua. Sim. Não. A gente precisa entender que aquele lugar é um espaço bom. de educação. Né? De educação para a transformação. É. E ele precisa ter acesso à cultura. Eu me lembro que aqui em Camaçari a gente teve uma experiência com Mais Educação. Sim. Né? Mais Em Educação, 2009, é. 2009. E o Mais Educação foi um programa de indução. Né? A gente aprendeu muito. Eu aprendi muito com Mais Educação, né? Sim. E aqui em Camaçari a gente teve a retomada, o resgate das fanfarras nas escolas. Sim, né? sim. Então a gente teve assim grande. Camaçari, para mim, assim, foi uma grande referência em educação integral. Fora assim, né? Que a gente tem a época de Darcy Ribeiro, Desse va- Ribeiro. várias outras experiências. Mas voltando para Camaçari teve experiências muito potentes. E para onde eu vou, eu levo, Isso. né? De esporte. Inclusive, impactou muito na vida dos nossos jovens. Sim. A gente tem hoje jovens que participam de campeonatos, Descobrir É, talento. Exatamente. É. participa de campeonatos fora de Camaçari, porque, na verdade, aprendeu a gostar do esporte naquele. Mas- E não era a ideia formar esportistas. Sim. A ideia não era essa. A ideia da proposta, uma proposta de educação integral, não é formar esportistas, músicos, Não. mas é oportunizar esses sujeitos É, de que existe possibilidades no mundo, né? Então, a gente teve acesso à música, a teatro, a dança, e a partir daí a gente aprendeu muito que é possível consolidar uma proposta de educação integral, é possível. Mas aí tem uma questão que ela é muito fundamental, que também envolve a vontade política. E Isso o tudo. professor, um prefeito de uma cidade, o prefeito de Santa Inês, que é professor, que é Sim. professor, hoje ele não é mais prefeito, mas conseguiu fazer o sucessor, e ele trouxe isso como assim, ó, é preciso ter vontade política para se efetivar a educação sim, integral, sim. Tem mesmo, né? né? Então não basta só o discurso. Hoje a gente vive um outro momento, né? Um outro momento, inclusive político em Camaçari, Sim. político nacionalmente, Nacionalmente. né? Porque a gente teve uma descontinuidade da política de educação integral, que é um dos problemas da educação, a descontinuidade das políticas. E a gente teve um processo de descontinuidade das políticas. As fanfarras acabaram, o karatê nas escolas acabou, o teatro nas escolas acabou, Aula de violão. foi- de violão, de flauta. Aí eu vou dizer assim, foi só em Nós Camaçari? vamos dar uma retomada. Não, porque na verdade a gente teve um contexto político Foi. que fez o quê? Um retrocesso nas políticas educacionais, inclusive na educação integral. E hoje a gente vê o governo federal, ele retoma, primeiro uma das pautas principais do governo federal foi a retomada
da política de educação integral. E aí vem o programa Escola de Tempo Integral, né? E aí vem com os aprendizados que a gente teve no Mais Educação, os erros, as críticas. Porque às vezes muita gente fala assim, mas o Mais Educação teve várias... Teve sim, mas a gente precisava aprender. Claro, e a gente precisa aprender, né? E hoje, na verdade, o Ministério da Educação vem com um outro viés, né? Roupagem. Uma outra forma de implementar a política. Inclusive, na verdade, eu gosto muito de falar que hoje, na verdade... O Ministério da Educação induz que os municípios façam um movimento de construção das suas políticas e que seja uma lei, para que não aconteça descontinuidade. Sim. Porque a partir do momento que você faz um movimento de construção da política, a partir de um processo democrático envolvendo todos os agentes envolvidos, né? No caso, né? Sim. A população, de modo geral, os alunos, os professores... Sim. Faz a audiência pública, alguns municípios já fazem audiência pública na Câmara de Vereadores, né, até chegar ao momento de aprovar a lei. Né? E aprovar essa lei é necessária para que a gente garanta, de fato, que a gente continue na luta. Claro que a gente sabe que a lei por si só ela não vai se consolidar, mas quando tem uma lei, os movimentos de cobrança, né? Na verdade, os movimentos de reivindicação, de efetivação... Tem que se pautar. Tem que se pautar, né? E aí, a gente pensar que a gente não está falando de apenas uma política educacional, a gente está falando de uma política educacional de direito. Porque a Constituição Federal ela fala que é direito o desenvolvimento integral. A LDB também fala sobre isso, né? Então, é ratificado da Constituição Federal, a LDB e os referenciais de educação, né? Minha colega, enquanto a prática e a teoria não caminharem juntas, esse imbróglio. Perfeito. Gente, por falar em motivação, incentivo, apoio à cultura, à arte, à música, nós temos aqui minha princesa Mary Rocha. Ai, como ela é linda. Ela é linda e talentosa. É aluna, sim, da professora, a professora ama. Ela é talentosa, gente. Ela tem qualidade, ela é inteligente. Eu tenho que falar porque a verdade tem que ser dita. Minha querida, cante, encante e faça a sua professora feliz. E todos os seus amigos que estão aí esperando seu público ver essa voz tão linda. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro tá te olhando. Encante. Jogue duro, meu amor. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Minha princesa, fale seu nome, fale sua inspiração, porque você é uma inspiração humana, né? Fale aí, o que te inspirou a cantar? Rapaz, foi minha família, assim, né? Minha prima, ela tocava violão e guitarra, e aí eu me interessei a tocar violão. Aí eu não cantava ainda e tal. Aí eu entrei em aula de violão. Eu vendia coisa também para entrar numa aula porque tava ruim de conseguir pelo governo, sabe? Pela prefeitura. Oi. Sim, olha que coisa boa de ouvir. Aí sim. Eu vendia uns geladinho na rua, no centro, para conseguir juntar dinheiro para eu poder fazer aula. E aí eu consegui entrar porque um amigo do meu pai, ele trabalhava no meio lá, e aí eu consegui entrar na aula pública. Sim, sim.
Foi isso. E vem cá, o que é que você compõe, que eu sei, nem me adianta mentir para a professora. O que é que te inspira para compor, minha princesa? Assim, o que mais você acha assim, é o amor? É o que? É o seu desenvolvimento? O que? Você me diz, né? Eu pergunto. O que é que te inspira? É o momento, né? Às vezes é com sentimentos que eu sinto ou com os sentimentos de outra pessoa, porque eu observo muitas pessoas. E aí eu escrevo músicas, às vezes, sobre isso. Você tem mais alguma coisa pra gente ouvir aí, por favor? Tem. Ai, eu te amo. Não dá um orgulho, gente? É aluna do colégio. História bonita. Polivalente Camaçari. Eu quero saber aonde esconde esse sorriso lindo de se ver. Eu quero viajar pelas montanhas e enfrentar todas as coisas que estiver no meu caminho, só pra te encontrar, pra te encontrar. Eu vim atrás do meu amor pra curar toda a minha dor e construir uma nova fase em nossas vidas. Enfrento muitas coisas por você, mesmo não dando pra perceber. E as montanhas que passei por você me fez entender que mesmo estando longe eu tenho você. E todas as aventuras que enfrentei só pra te ter fez eu entender que não vivo sem você. E as montanhas que passei por você me fez entender que mesmo estando longe eu tenho você. E todas as aventuras que enfrentei só pra te ter fez eu entender que não vivo sem você. Não vivo sem você. Ai, que delícia! A gente fica apaixonado sem estar apaixonado, sem ouvir. Amor, gratidão, um beijo no seu coração. Gente, esse quadro da gente é um quadro do coração. A outra tá aqui, a poetisa tá aqui gravando a cantora. É fenomenal. Luísa, você sabe onde você estiver, porque eu sei que você tem recadinho, um beijo para alguém. Eu quero que você traga um beijo, um carinho da minha galera, do Nancy Lovers, porque hoje eu vou dizer a vocês que esse papo foi muito rico, que esse papo foi gostoso. Eu vou dizer uma coisa, eu vou falar uma coisa, enquanto a Luísa tá vindo do fundo do oceano, que é sereia, para vir para cá. Olha, não pense, Emanuel, quando tem uma pergunta para te fazer, não. Você pensa que a gente não vai falar? Tem uma dúvida que ficou guardada aqui atrás da minha orelha. Na live passada, no podcast passado, foi sobre venda casada. Eu não quero saber o que ele está falando de relação professor-aluno e educação integral, não. Eu quero tirar minha dúvida. Venda casada, o que é que a gente pode saber aí da venda casada? Explica aí pra gente. A venda casada, ela é uma coisa muito habitual no comércio. E a venda casada, o resumo dela é o seguinte: é quando você põe praticamente, você adquirir um tipo de produto. Sim. Em detrimento de você não... Se você não adquirir aquele produto, aí ou seja, não dá uma condição melhor. Enfim, isso é uma venda casada. Só que na prática acontece de uma forma muito pior. As vendas casadas, elas acontecem sem sequer o consumidor perceber. Ah, não, a gente só assina tudo. Então isso aí é praticamente um golpe, né? E isso acontece corriqueiramente, porque o consumidor, por falta de informação, sim, por falta de educação financeira, sim, eles não se preocupam em analisar um contrato, em conferir o contrato. E a venda casada, ela é prevista na Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor. Ela é proibida por lei você condicionar o fornecimento de um produto sim, à retribuição. É assim, aquele seguro que ninguém pediu, que bota lá... Seguro prestamista, taxa de registro de cartório,
taxa de avaliação de bem, de Mas veículo. a gente paga essas coisas Isso demais, no né? caso de financiamento, mas em todas as áreas do Sim, mercado financeiro, que tudo se compra, qualquer loja tem uma financeira por trás. sim, Tudo isso ela é embutida sem conhecimento do consumidor. sim. 90% dos casos acontece. Quando é mesmo com conhecimento do consumidor, que é imposta aquilo ali, ele tem o direito de pegar de volta, de restituir Olhe. todo aquele valor que foi incluído indevidamente. Tem várias fontes de demandas e até administrativamente, na maioria dos casos, se consegue esse reparo dessa ilegalidade cometida. Oi, viu que a pergunta foi importante? A gente indo no SOS Dívida, deixa eu dizer uma coisa pedagógica, vocês não têm, mas eu tenho. Olha aqui. Aham, Amores do Meu Coração, como negociar suas dívidas. Eu não vou ler esse livro, não vou consumir. Porque é um aprendizado que é importante para todos nós. Aí quando a gente pensa numa educação integral, onde a gente pensa numa Uma compreensão, das disciplinas que deveria... não é isso? É de compreensão da educação financeira. PC da base escolar. Na verdade, Como é. eu disse No podcast passado. Você educar uma criança, um adolescente, a sair do seu quarto ou do quarto que ele tem e apagar a luz, Já é uma isso é uma educação financeira. Que sair, ter a consciência de que aquilo ali vai economizar para ver uma água aberta. Que também é educação ambiental. E também a educação ambiental, Não é? como você falou, a integralidade do conhecimento. Exatamente. Então, Perfeito. isso aí é muita complexidade que existe, que falta ainda. Que, na verdade, não é complexidade, são coisas simples, coisas práticas que no dia a dia os adolescentes eles adoram. Uma vez eu fui convidado para uma pestolose, para dar uma palestra, uma pestolose, e foi um sucesso. Né? Depois eu soube até que foi a melhor palestra que teve lá, porque a gente aguçou eles com relação a essa situação. E uma mesada, administrar uma mesada. É isso. Recebe, quem tem o privilégio de receber mesada, né? É o privilégio para poucos, mas está administrar em si. É uma concepção importantíssima. Eu já estou achando que ele vai para aquele consultor financeiro do Pode Destravar. Quando eu começo a falar, eu começo a ter mais dúvida. Que eu já ia perguntar daqueles aumentos que, quando vê, aumentou o plano lá, você nem sabia, o plano já está aumentando e você não foi informado. Tanta coisa acontece, Emanuel. Olha, eu quero agradecer a vocês, mas antes eu tenho uma sereia para chamar e perguntar, Luísa, chegou do oceano, sereia? Já tô aqui. Vamos lá. O comentário, né? Os comentários, tem vários comentários aqui. Dara Mello. Um tema maravilhoso, muito necessário esse debate acerca da educação. Show de bola, Dara. Verônica de Andrade. Podcast maravilhoso. Parabéns para a Nancy e a todos que estão aí. Principalmente minha filha linda, Mari Rocha. Eu só achei errado que a irmã dela não tá aqui, porque a irmã dela é assessora dela. Tem o quê? 1 ano, né? Vá. Milena Frutuoso. Efeitos Margarida. colaterais do uso excessivo do celular. Infância hiperconectada com comportamento semelhante de transtornos mentais, desatenção ou hiperatividade. Perfeito, Margarida do meu coração. Perfeito, Milena Furtuoso. Perfeita colocação. É exatamente isso. Como fica a dependência tecnológica, não é? Diga, meu amor, caminho. Luciana Alves Coutinho. Ser professor é lindo demais. Você sai da sua casa para ensinar uma pessoa e no final você diz: eu consegui, missão cumprida. Será que existe coisa mais bonita e significativa que isso? Parabéns para vocês. Olha, amor, que lindo você falou. Agradeço de coração, porque é isso aí. A gente transforma vidas e assim, eu acho interessante até a estrutura cerebral muda porque aumenta as conexões nervosas. A pessoa vê, você interferiu e ela sai até estruturalmente, cerebralmente transformada e podendo mudar a condição de vida. Eu gosto de falar, e eu acho que eu já falei aqui hoje, que todo mundo tem um professor do coração, 1 ou 2 que viveu, né? Que passou na história. Aquele que você não quer nunca encontrar e aquele que marcou sua vida. Que eu vou até perguntar aqui. Às vezes eu me vejo falando e encontro um comportamento de um professor que eu amei, sabe assim? De tanto que a gente tem como referência. Professor é referência, por isso que eu falo muito desse lugar de ter valor. Eu me valorizo, porque eu amo o que eu faço. E sei que sou referência na vida de pessoa. Agora, Então- Nancy, ninguém ensina sem antes conquistar o coração de quem aprende. Perfeita, que lindo e verdadeiro. Olha, para mim, eu não vou nem dizer nada, porque aqui, se eu for falar meu bastidor, tirando meu diretor, todo mundo é meu aluno.
E ainda que seja desafiador esse lugar de professor, porque é desafiador, que a gente não Tá. perca o encantamento, Esse encantamento. né? O encantamento da nossa profissão. Isso mesmo. Porque a gente, na verdade, é isso que nos move, né, também. É a felicidade da gente. Assim, o dinheiro é ótimo, a gente quer e queremos mesmo. Mas Queremos dinheiro. ninguém diz que não, mas nosso trabalho, valor, assim, esse retorno é o valor que a moeda emocional que Trabalhar ninguém... com amor. É isso aí. Vai, Luísa. Nós por aí, manda alô pro rei do hamburgão, copão do Amostradinho em Senhor do Bonfim. Claro. Fala com calma para eu mandar um beijo grande pro rei do copão. Rei do hamburgão, copão do Amostradinho. Vamos lá. Rei do hamburgão, copão do Amostradinho. Que com certeza esse copão é maravilhoso. Um beijo para todo mundo que tá aí. Um beijão pra avó da minha princesa. Oi, joga. Lidiane Mota, fala muito coerente da coordenadora Iranildes Barreto. Show de Os bola. desafios no ambiente escolar são diversos e deve ser sustentado por uma rede. A escola por aí só não dá conta. Perfeito, perfeito, perfeito. Projaira Oliveira. Nancy, te amo, você é maravilhosa. Amor, eu te quero aqui comigo, eu te amo. Essa mulher, aquela mulher que me dizer que é factotum, né? Do mil, ela sabe construir, criar, fazer. É Professor, Jaira já Você era. quer, Jaira? Jaira, você é amada, Habilidosa. é habilidosa, inteligente, carinhosa, dengosa. Excelente profissional. Excelente Excelente profissional. profissional. Eu quero você aqui, te seduzindo. Tá dançando dança de salão? Eu tô sabendo de sua vida. Eu quero você aqui. Beijo, amor, te amo. Lidiane Mota, parabéns pelo podcast. Gratidão, amor, gratidão. Um beijo no seu coração. E eu vou dizer a vocês uma coisa muito importante. Beijo para todos vocês. Gratidão por a gente estar aqui agora. Vem cá, Raiane, você não tem aí nenhuma poesia? Pega o microfone, não precisa aparecer não, a gente só escuta. Não tem nenhuma poesia aí não para a gente ouvir? Como é que eu vou trazer uma aluna aqui? Imagine, e não Com vou. certeza. Gente, aí não é? De lá mesmo. É, do próprio colégio. E aí eu vou dizer a vocês uma coisa importante, e fechando aqui, quando ela se procura lá a poesia dela, eu quero agradecer a presença de vocês, sobremaneira. Eu tenho certeza que esse podcast, ele está no YouTube gravado e é uma fonte de consulta. Muitos temas que foram abordados aqui, se a gente perceber, a gente não fez de forma minuciosa, mas tocamos temas, perspectivas profundas dessa relação professor-aluno e realmente como isso interfere numa educação que seja de forma integral. Educação integral interfere. E toda essa perspectiva que vocês são excelentes profissionais. E aí que eu gosto de dizer, é isso que eu sou muito... Eu amo mesmo a educação. Eu sei que a educação faz parte da nossa existência. Porque o nosso cérebro não quer saber, ele quer elementos para resolver problemas e fazer com que a gente seja mais feliz, melhor, tenha uma melhor forma de viver. E a gente tem que pensar nisso. Como as meninas estão, chamo de meninas mesmo, como as meninas estão falando daquela coisa da motivação, se você faz o que gosta, se você faz o que ama, sempre vai ter um fruto de amor por isso. E vai ter fruto, sempre um reconhecimento. sempre vai ter O Claudete teve um exemplo, a neta estava fazendo um trabalho e chegou para atender uma pessoa. Como foi? Foi Vale. no Hospital Geral. Sim, Eu tenho uma neta que é assistente social. sim. Hospital Geral. Estava ela trabalhando, aí chegou um cidadão e falou assim: eu tenho vontade de aprender, tenho vontade de estudar. E por que o senhor não estuda? Não, assim mesmo. Não, porque eu tive uma professora, eu não entendia nada, mas depois, quando entrou outra professora, a Pronéia, Oh, aí eu gente. comecei a entender tudo, aí a Pronéia saiu, eu saí da escola também. Meu Observe. Deus. Aí a Dandara, minha neta, disse: Pronéia? Ela é minha avó. Você vê como Deus faz? Pois é, esse é um Você precisava saber. E ele lá no hospital daqui de Geral, Camaçari, sim. em geral. E é isso que eu digo, o nosso trabalho de educação, a gente não vê os frutos aqui. Os frutos vão lá, geram lá a mudança na vida das Com pessoas, a certeza. interferência na vida. A gente não vê o trabalho da gente, o E é resultado. interessante que a gente marca a vida das pessoas. Eu sempre digo às professoras, né? Quando a gente está Você nunca fazendo as esquece. reuniões de processo formativo, né? Isso a gente marca
para o bom ou para o ruim. E Exatamente. que a gente faça marcas boas. Porque eu sou marcada, fui atravessada por vários professores, Sim. coordenadores pedagógicos. Então, assim, e tem coisas que marca, como você falou, né? Para ruim, e tem coisas que marcam para o bom, que a gente marca para coisas boas. Exatamente. Porque é tão bom Porque é quando a tão gente. feliz. Não é? Não, é Quando, encantador. quando minha aluna chegou no zap e disse, oi, Proné, você, hoje eu sou evangélica, sou da igreja. Ô, Pro, quando fala em Mesopotâmia, eu só me lembro da Você senhora. não tá vendo? No Ilai Garcia, eu era professora de história. Olha. Quer dizer, eu marquei essa... Para sempre. Hoje eu sou mãe, tenho 2 filhos, não sei o quê. Eu fiquei tão feliz, eu digo, meu Deus. É o retorno, esse retorno nos faz feliz.